Agora nós vamos entender um pouquinho sobre diagnóstico como categoria nominal, e aí isso vai ficar muito mais fácil quando nós estivermos estudando, quando vocês tiverem a aula de Nanda e CIP, tá? Que não é o foco, mas eu vou falar um pouquinho sobre Nanda e CIP com vocês. Existe algo chamado ISO. Já ouviram falar padrão ISO? Já ouviram falar nisso? Ah, esse local é padrão ISO. ISO 9000, já ouviram falar? Existe vamos dizer assim, uma instituição grande que determina padrões de qualidade de várias situações. Inclusive, existe uma ISO, que é dessa instituição, que determina como que deve ser construído o diagnóstico de enfermagem. Então, esse diagnóstico de enfermagem que a gente vê na Nanda, que a gente vê na CIP, eles foram construídos com base em uma normativa, digamos assim. Eu vou mandar um artigo para vocês darem uma lidinha. Então, foram construídas com base numa normativa. O que significa dizer que, independente se é Nanda, se é CIP ou se é qualquer outra taxonomia diagnóstica, existe uma estrutura que deve ser seguida, tá? E é o que nós vamos entender como categoria nominal, o diagnóstico de enfermagem como categoria nominal, tá? Quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem como categoria nominal, nós estamos falando da última etapa do processo diagnóstico. A primeira etapa do processo diagnóstico é o raciocínio clínico, o diagnóstico como processo de pensamento. E a última etapa disso é justamente encontrar termos diagnósticos padronizados que reflitam a situação que nós identificamos na nossa avaliação clínica. Então, após identificar o diagnóstico de enfermagem, nós vamos utilizar essas categorias nominais, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Eu preciso que vocês me digam, porque esse momento é o que é o momento de confusão. Tudo bem? Letícia, Gleice, Gláucia, ótimo. A Gláucia botou um joinha, não sabia que tinha. Jeane, tudo bem? Maravilha. Então, vamos à frente. Então, quando nós falamos em categoria nominal, nós estamos falando de instrumentos que padronizam uma linguagem, tá? Categoria nominal, instrumentos que padronizam uma linguagem. Diagnóstico como categoria nominal é o diagnóstico que nós vamos encontrar na Nanda, por exemplo, e na CIP, tá? Então, essas taxonomias, esses instrumentos, eles trazem nomes que expressam o julgamento que nós tivemos. Então, por exemplo, se a Letícia e a Giane receberam o paciente lá com a terapêutica que ele não atende a terapêutica, não toma as medicações adequadamente, é um paciente diabético, hipertenso, que anda descalço, que não investiga os membros inferiores, que não se alimenta adequadamente, tem edemas em membros inferiores, uma dermatite ocre bem significativa, nós automaticamente já pensamos, opa, esse paciente tem um risco de ter uma ferida, não é isso? Então, nós pensamos, por meio da nossa avaliação do contexto, que esse paciente tem um risco de ter uma ferida nesse membro inferior. Esse é o... Diga, Gleice. Porque ele não está seguindo a terapêutica, né, professora? Exatamente. Então, inclusive, essa avaliação de ele não está seguindo a terapêutica, não se alimenta adequadamente, não cuida dos pés, serão motivos de intervenção. Por quê? Qual é o seu diagnóstico? O primeiro diagnóstico é o risco de ferida em membros inferiores. Bom, esse é o diagnóstico, mas nós não podemos descrever assim, risco de ferida em membros inferiores. Nós temos que encontrar um nome padronizado que reflita essa situação. E aí, por exemplo, na Nanda, vai ser risco de integridade da pele prejudicada. Pois não, Letícia? Pode escrever. Enquanto a Letícia escreve, então é isso. Nós temos que avaliar o nosso paciente e julgar clinicamente o que está acontecendo e aí encontrar um termo diagnóstico que reflita a situação que nós avaliamos. Nem sempre, enquanto a Letícia escreve,
nem sempre nós vamos encontrar termos diagnósticos padronizados que reflitam determinada situação. Quando isso não for encontrado, nós vamos descrever a situação avaliada e aí nós vamos dizer que não existe termo diagnóstico padronizado dentro daquela taxonomia que a gente está utilizando, tá? Então, dentro da Nanda. Isso acontece muito mais com a Nanda, porque a Nanda ela é engessada. Necessariamente você tem que ter aquele título diagnóstico que ela traz. A CIP já nos permite mais maleabilidade em relação a isso. Então, a gente consegue construir títulos diagnósticos com base nos termos que ela traz, né? Nos eixos que a CIP traz. Nós vamos entender melhor de CIP nas próximas aulas. Então, quando a gente utiliza Nanda, nós nos deparamos com situações desse tipo. Nem sempre tem um termo diagnóstico que reflita a situação que nós estamos avaliando. E aí, nós vamos deixar isso muito claro lá no prontuário do nosso paciente, tá? Então, pensem, nós só temos aqui, acho que 400 páginas, 450 páginas na Nanda. Nós não temos todas as situações, todas as respostas humanas indesejáveis, vulnerabilidades ou respostas desejáveis expressadas em títulos diagnósticos padronizados, tá? Então, nós não conseguimos abarcar tudo, por isso que existe uma atualização da Nanda a cada 2 anos, da CIP também a cada 2 anos, da CIP recém saiu uma atualização agora, acho que em agosto ou junho, que saiu uma atualização da CIP, é importante vocês verem, e da Nanda está prestes a sair para o próximo ano, tá? Dúvidas até aqui, meninas? Professora, quando a senhora fala em que a gente tem que deixar isso muito claro no prontuário do paciente, como seria quando a gente não acha na Nanda? Você vai, isso vai depender primeiro de como que é feita a documentação na sua instituição. Tem instituições que essa documentação é feita em instrumentos padronizados, tá? Um instrumento específico para o diagnóstico, um instrumento específico para as intervenções, então, e um instrumento específico para as metas antes das intervenções, e tem instituições que nós fazemos num só momento. Eu, por exemplo, nas instituições que eu tive convívio, nós fazíamos tudo isso lá no local de evolução do paciente. Então, nós evoluíamos o paciente, avaliávamos o paciente céfalo-podálico, todas as situações necessárias, e abaixo dessa evolução, nós colocávamos diagnóstico de enfermagem, listava os principais diagnósticos. Ali, se tinha uma situação que não tinha um diagnóstico padronizado, um termo diagnóstico padronizado, nós colocávamos, por exemplo, risco de felicidade, não tem, mas só para vocês entenderem, o risco de felicidade, tá ali, o risco de felicidade, não tem esse termo diagnóstico padronizado, não tem um termo que reflita essa situação, o paciente está com risco de ter uma felicidade aguda, então nós vamos colocar lá, risco de felicidade, entre parênteses, não foi encontrado termo diagnóstico padronizado para essa situação clínica. E aí, você continua com as suas metas e intervenções da mesma forma, entendeu?